Oi pessoal, eu sou a Carol Santin e tô de volta para mais um vídeo com dicas de viagem e intercâmbio para você. E eu tô aqui hoje com a Daniele Ventura, é uma convidada especial e o assunto do vídeo de hoje é muito legal e muito diferente do que eu costumo falar aqui no canal. A gente vai falar de volta ao mundo, tirar finalmente um ano sabático, ou talvez no caso da Dani 2. Exatamente, obrigada Carol pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse canal e vamos falar? Vamos lá! Gente, a Dani já conhece 56 países, imaginem só quantidade de histórias que ela tem pra contar, de perrengues, de dica pra economizar em viagem, e ela vai compartilhar um pouquinho desse conhecimento dela agora com a gente. Dani, primeiramente, obrigada por estar aqui de novo. E vamos começar do começo, né? Sim. Como é que aconteceu a história do sabático? Quantos anos você tinha? Aconteceu alguma coisa aqui no Brasil que foi um sinal, né? A gente fica, ai, sei lá, aconteceu tal coisa. Como é que veio esse chamado? E você falou, cara, agora é a hora. Como é que você se planejou financeiramente, né? Dá pra você fazer sabático, gente, só viajando. Dá pra fazer sabático fazendo tipo Worldpacker, que você troca trabalho com acomodação. Exatamente. Então tem muitas possibilidades, né? No caso da Dani, a Dani só realmente viajou. Então conta um pouquinho como é que foi o começo, como é que nasceu o sabático na sua vida. Tá, vamos lá então. Bom, eu tenho 28 anos agora e quando eu resolvi fazer a viagem eu tinha 25. E foi um presente de aniversário que eu dei pra mim mesma, essa decisão. Eu falei, bom, 25 anos, eu vou dar de presente a realização de parte do meu sonho. Que o sonho da minha vida é conhecer todos os países do mundo. E essa experiência do sabático foi só uma parte da realização dele. Então, eu trabalhava na época, né? Eu trabalhei 6 anos no mundo corporativo, numa empresa muito legal. Eu tava super feliz com a minha carreira, com os meus chefes, com os gestores que trabalhavam comigo. E não aconteceu nada, assim, muito... De muita angústia ou de uma necessidade de falar, ai, não aguento mais, eu quero ir embora. Não foi uma fuga, né? Não, porque não foi é uma muito fuga. importante a gente também discutir isso, né? Quando a gente fala de viajar, de intercâmbio, de fazer sabático. Gente, viajar, se você estiver fugindo de alguma coisa, você vai levar tudo na mala. Ou você vai passar o tempo todo angustiado, ou você vai, tipo, se desligar do problema, vai voltar pro Brasil e eles vão estar ali olhando pra você no aeroporto. Oi, tudo bem? A gente tava esperando você voltar pra se resolver. Exatamente. Eu não podia concordar mais, era isso mesmo. No meu caso, a decisão de fazer o sabático veio de dentro mesmo, que já era o meu sonho. Sempre foi o meu sonho, desde o meu primeiro intercâmbio que eu fiz quando eu tinha 14 anos. De conhecer todos os países. E eu achei que era um momento muito propício, assim. Então, essa decisão foi tomada baseada no chamado do meu coração, realmente, eu não tava fugindo. Emocionalmente tava bem, profissionalmente você tava bem. Tava, inclusive isso foi eu acho que seria muito mais fácil se eu tivesse infeliz no meu trabalho, de pedir as contas e sair, do que estando tão bem na minha carreira. Exatamente, então eu até fiquei com uma dosinha assim no fundo de pedir as contas. Será que eu tô fazendo certo? Eu tava bem, né, a empresa era legal, meu chefe era legal, tava dando tudo muito certo, já tava construindo a carreira. Então, foi por esse motivo que eu fiquei um pouco, assim, apreensiva, mas foi a decisão certa e eu não me arrependo, nunca me arrependi de ter feito isso. Quando eu tomei a decisão, eu tinha... Foi no começo de 2015, eu falei, eu quero isso pra mim. E eu passei 2015 inteiro me planejando financeiramente, o roteiro e tudo mais que deveria ser feito pra minha viagem, que é realmente muita coisa que envolve. E também eu dei o aviso prévio na empresa praticamente de 1 ano. Então logo em janeiro eu já conversei com os gestores e falei que eu ia sair no final daquele ano e me comprometi a entregar todo o meu trabalho. E no começo de 2016, em janeiro, eu embarquei. E quando você decidiu fazer o sabático, você fez a viagem toda sozinha? Você teve alguma amiga que foi com você em algum momento? E se você foi sozinha, né? Viajar sozinha, mulheres, aí poderia não ser um assunto, né? Seria muito bom que todas as mulheres pudessem viajar sozinhas, que a gente não tivesse que se preocupar tanto em alguns países e com, enfim, N situações que a gente passa. Mas sim, né, acaba sendo uma preocupação, imagino até pros seus pais também, por mais que você não fosse mais uma menina de 14 anos. Mas como é que foi aí, família, amigos, essa preocupação de você sair pelo mundo com a mochila nas costas? Sim, rolou um pouco, assim, de preocupação mais por conta dos meus pais, mas eu tentei tranquilizar eles ao máximo. E eu fui sozinha,
Tá. Os 2 anos que eu viajei, eu estive sozinha, mas você nunca fica sozinha, Sim. a não ser que você realmente queira. Sim. Então, diversos momentos da viagem, eu viajei com pessoas que eu encontrei no caminho, eu conheci pessoas que estavam indo pro mesmo lugar que eu, então nós fomos juntos. No meio do caminho, algumas amigas minhas tiraram férias e a gente se encontrou onde eu tava, viajamos juntas. A mesma coisa com a minha mãe, tirou férias, passei 15 dias com ela viajando. Então, eu nunca estive sozinha, mas foi uma viagem solo. Só solo, né? Sim. Você vai encontrando as pessoas no caminho. Exatamente. Acho que uma das coisas de viajar sozinha, eu também sou super fã de viajar sozinha. Às vezes eu gosto desse momento só meu e de fazer as coisas no meu ritmo, no meu roteiro. Mas também essa mágica das pessoas que a gente conhece, né? Às vezes a gente tá lá num hostel, você fala bom dia pra pessoa, daqui a pouco você já tá fazendo tudo com ela e a pessoa é de outro país, outra cultura e rola uma afinidade assim, meio mágica, assim, não tem como explicar, né? Sim, e são pessoas que você vai carregar pro resto da sua resto vida. da Hoje vida. eu tenho amigos em todos os lugares do mundo, acomodação em todos os lugares do mundo. É a melhor parte. Exatamente. E pessoas, assim, que realmente viraram amigos, a gente continua em contato. Uma dica até pra quem pensa em viajar sozinha ou em grupo, quando você viaja sozinho, você tá muito mais aberto e suscetível a conhecer novas pessoas. Porque se você viaja com uma amiga, com o seu parceiro ou em um grupo de pessoas, você não sente essa necessidade de num grupo, no hostel. Você fica mais na zona de conforto Você ali, se né? fecha no seu círculo. Então, quando você tá sozinha, você é meio que obrigada a se abrir e conversar com as pessoas, se apresentar. E isso é muito legal. E com o passar do tempo, isso se torna totalmente natural. Não é mais aquele medo, assim, você já chega dando bom dia no lugar, Exatamente. nas hospedagens. Hey, hi, how are you? Eu sou fulano, onde você é? E aí você já percebe ali, né, esse sentimento de afinidade já surge, você já encontra a sua turma e não se sente mais sozinho. Exatamente. É muito gostoso. É muito legal. Que legal. E por onde que você começou a sua volta ao mundo, assim? Qual foi o primeiro país quando você saiu do Brasil que você foi? Tá. Bom, eu comprei uma passagem só de ida, né? Porque eu não sabia quando que ia ser o meu retorno. E essa passagem foi pra Moçambique. Tá, começou pela África. Comecei pela África. Foi pra Moçambique com um stopover na Etiópia. Tá. Então, o meu voo foi primeiro pra Etiópia, passei 2 dias lá. E depois eu fui pra Moçambique num voo seguinte. E eu não tinha muitos planos, eu sabia pra onde eu ia começar. E eu sabia que eu queria ver uma coisa ou outra da África. Mas nisso eu acabei passando quase 7 meses mochilando pela África sozinha. Nossa! Passei por 11 ou 12 países. Que legal! Sim, e enfim, experiências transformadoras. E é engraçado porque as pessoas não imaginam que podem encontrar na África, muito pelo contrário, eu acho que é só medo, pobreza, insegurança. E não a visão da África que a gente tem hoje é safari, ou as crianças que passam fome, né? A ideia de uma África urbanizada, com transporte, isso pra gente, a gente tá realmente quebrando ainda preconceitos, né? Conhecendo o país. Agora eu vejo muitos estudantes fazendo intercâmbio na África do Sul, que é totalmente diferente dos outros lugares da África, mas isso já começa a quebrar esses paradigmas, né? De realmente achar que a África é só safari e é isso. Não, na verdade eles têm cidades super desenvolvidas, urbanizadas, tem um monte de empresa do mundo inteiro lá. Sim, com certeza, com certeza. Legal. Foi uma experiência, assim, eu acabei indo embora da África depois desses 7 meses, mas com a vontade de ficar até, sabe? Porque pra mim foi muito go hard or go home. Então eu resolvi ir pra África logo de cara, então eu já quebrei todos os meus medos, minhas barreiras, eu descobri como que seria o sabático, eu me descobri nessa viagem, então eu tenho muita vontade de voltar pra lá ainda. Nossa, 7 meses na África. Foram 12 países, foi bastante coisa. E depois, qual foi o próximo destino? Depois eu mudei de continente, fui pra Europa, eu já havia ido diversas vezes, por conta da empresa que eu trabalhava antes. Fui aproveitar o verão, as minhas amigas que vieram me visitar iriam pra Europa, então a gente se encontrou lá. Passei um tempo. Mas quantos países na Europa? Você lembra mais ou menos? Eu não lembro porque eu já tinha visitado bastante antes, mas eu acho que hoje já foram quase todos, assim, faltou os Balcãs só, que eu vou fazer agora na próxima viagem. Legal, legal. E aí da Europa seguiu para? Da Europa eu fui pra Ásia, Legal. Que já era um sonho meu há muito tempo, e eu fiquei só no Sudeste Asiático, então eu fiquei na Tailândia, na Indonésia, e depois eu visitei Singapura, Malásia, Camboja, toda essa região. Fui pra China também. E foram mais ou menos uns 5 ou 6 meses.
pela Ásia. Como eu falei, eu não tinha planos, então onde eu encontrava uma passagem barata, eu Você ia. E foi mais ou menos assim que eu fui guiada. Claro que eu tinha no meu checklist lugares que eu queria muito conhecer e eu faria questão, mas fora isso, eu tava aonde o vento me levar, eu vou, sabe? E Legal. aí isso acabou me levando pra América Central. Depois da Ásia, eu fui pro Panamá e pra uma parte do Caribe também. E aí, novamente, eu consegui muitas milhas, né, nesse vai e vem. Então, eu consegui um voo muito barato, assim, por milhas de volta pra Europa. E fiquei mais um tempo lá, e isso já era no segundo verão meu na Europa, né, no segundo ano de viagem. Você planejou ficar 1 ano a princípio. Planejei ficar 1 ano a princípio. E aí foi passando o tempo, você foi vendo que dava pra esticar mais, que dava pra ficar um pouco mais. Exatamente, eu tava gastando muito menos do que eu tinha me planejado. Quanto mais ou menos, eu sei que cada país é diferente, mas numa média que você diria que a pessoa gastaria por dia, assim, $100, $50? Dá pra chutar um número ou... Eu acho que depende do tipo de viajante. Tá. Eu conheci pessoas viajando com $20 por dia. Por dia. Por dia. Essa não seria eu. É possível. Não seria esse, não é meu tipo. Eu sou econômica, mas eu acho que com $50. É porque depende muito. Tem muita possibilidade de você conseguir hospedagem de graça em troca de trabalho. Então, com esses $20 você usa pra outras coisas. No meu caso, eu fiz uma média, assim, por exemplo, na Ásia foram $35 por dia. Na Europa já foram $50, $60 por dia. Então, no final, um é mais caro, o outro é mais barato. Se equilibrando. Então, eu acho que $50 por dia é um razoável. Uma coisa razoável, assim, é até bastante, eu diria, mas isso me mantém num lado mais de segurança. Porque como eu viajo sozinha, sim, às vezes a gente precisa ter um imprevisto. Um imprevisto. Às vezes eu preciso pagar um pouco a mais num hostel porque é um quarto só de mulher. Sim. Ou eu não quero pagar eu pago mais caro num transporte porque ele não é overnight, então ele fica um pouco mais caro, mas eu prefiro. Sim. Esse tipo de coisa, mas realmente dá pra diminuir o custo. Que legal, Dani. Dani, vamos dar agora pro pessoal que tá curioso algumas dicas práticas pra pessoa montar o sabático, né? Tudo que a gente tá falando aqui, gente, é assunto, assim, pra 500 vídeos, ficar 1 ano no canal falando de sabático. A ideia aqui é que a Dani contar a história um pouco a história dela, pra você se inspirar, pra você ver que é possível, né, com foco, com planejamento, realizar o seu sonho. Mas vamos dar agora algumas dicas práticas. Em termos de planejamento, o que você recomenda? A pessoa ter um roteiro todo engessado, fechado ou flexível, né? O que você acha em termos de planejamento de roteiro? Tá, vamos lá. Não tem certo e errado, mas para uma viagem de longo prazo, ela se difere muito de uma viagem de férias, onde você tem um tempo limitado e versus a quantidade de coisas que você quer realizar. Numa viagem de volta ao mundo, você precisa ter muito mais flexibilidade justamente para você aproveitar as experiências que podem acontecer no caminho. Então, sim, é interessante você saber alguns destinos que você quer escolher e aos quais você não abriria a mão, por exemplo. Uhum. Mas não necessariamente você precisa ter o roteiro traçado 100%. Tá. A não ser que você tenha já fechado a sua passagem de volta ao mundo, mas isso seria um outro assunto, né? Se você só tem uma passagem de ida, você define pra onde você quer ir, define talvez os seus próximos 15 dias e de lá você começa a trabalhar o seu roteiro de acordo com as estações do ano, pra você não pegar tão frio ou tão calor, de acordo com festivais que vão acontecer no lugar onde você vai, esse tipo de coisa. Então, eu acho que não precisa e nem deve ser engessado. Legal. Tem que ser bem flexível, na verdade, porque a flexibilidade é o que vai te dar a economia. Legal. E em termos financeiros, você já foi com o dinheiro todo? Você encontrou pessoas pelo caminho que foram trocando o trabalho por acomodação? Você trocou trabalho por acomodação em algum momento? Ou conseguiu fazer o couchsurfing, que é uma das opções que você fica de graça na casa das pessoas? Como que você gerenciou esse planejamento financeiro prévio da viagem e durante a viagem? Legal a pergunta. Tem de tudo também, Carol. Já vi gente assim viajando com literalmente zero e pessoas viajando com o dobro de dinheiro do que eu tava viajando. No meu caso, eu já tinha uma verba a qual eu me comprometi e que eu iria gastar dentro daquele espaço de tempo. E eu sim fiz troca de acomodação, alimentação pelas minhas experiências, né, pelo meu trabalho, mas isso foi mais por uma questão que eu queria experienciar
aquilo lá dentro da minha viagem, não Você necessariamente... queria ter aquela experiência de ficar num hostel, fazer o social media dele. Exatamente. Ficar numa recepção. Numa fazenda, trabalhar com permacultura, em vinícolas, né? São experiências muito legais. Então, eu fiz isso de fato pra aprender aquilo, pra ter uma convivência com pessoas locais. Mas é super viável e, inclusive, muita gente faz isso viajando o mundo, trabalhando em troca de hospedagem. De hospedagem, legal. Dani, e voltar pro Brasil, como é que foi, né? Às vezes a gente fica fora 1 mês, 3 meses, e aí quando a gente volta dá um choque cultural, né? A gente sempre acha muito difícil ir viajar, a gente fica com muitos medos. Mas, gente, a gente que já viajou um pouquinho, acredita na gente, voltar é o dobro da dificuldade, né? Realmente, assim, ir para a viagem ou tomar a decisão de viajar não foi tão difícil o quanto a volta. Então, a depressão pós-viagem existe, ela é real. Eu passei por isso e eu não achei que seria tão difícil, né? Uma viagem de longo prazo, como eu fiz, qualquer viagem já transforma você. Uma de longo prazo eu acho que transforma mais ainda. Mas o que eu acredito é que uma viagem de longo prazo você não se transforma na viagem, você se transforma quando você volta dela. Porque durante a viagem, você simplesmente se torna quem você realmente é. Então você não se transforma, você volta a ser o seu estado original, você volta à sua essência verdadeira. É isso que eu acredito, é isso que eu senti. Então quando você volta para esse cenário ao qual você saiu anteriormente, você não tem por onde, você volta com outra cabeça, com outra mentalidade, mais emancipado, com outras ideias, e se inserir de volta no cenário onde você estava antes pode ser bem difícil. Então eu tive que dar muito tempo ao tempo. Eu fui em janeiro de 2016, voltei em janeiro de 2018 e eu passei 2018 inteiro praticamente arriscando e tentando diferentes projetos, diferentes ideias, respeitando meu tempo de entender que o meu sabático tinha terminado. Eu levei um tempo assim pra aceitar e pra entender que ele tinha terminado. Então isso também é uma outra dica, quando você for se planejar para sua viagem de longo prazo, você precisa ter um fundo ali reservado para quando você voltar. Sim. Isso é muito importante. Eu conheço pessoas que voltaram e 15 dias depois já estavam no mercado de trabalho, mas como não era o meu intuito voltar, né, porque eu quero outro caminho, outras vertentes, então esse dinheiro que eu de fato deixei reservado pra quando eu voltasse me ajudou muito. Bastante pra você se respeitar e pra eu respeitar esse meu tempo e conseguir. Então você se atropela e aí exatamente. você volta na angústia que de você, ser aquilo que você não queria. Antes. Exatamente. E aí é pior ainda, porque você já experimentou uma coisa muito boa e você volta pra aquilo. Então pode ser complicado. Então realmente ter essa folga, né, na volta é muito importante e respeitar o seu tempo até você descobrir exatamente o que é, né? Legal. Acho que exatamente a gente nunca vai saber, mas o mais próximo. Pelo menos a direção. Que legal. Exato. Dani, então conta pra quem quiser continuar acompanhando as suas dicas de viagem. Muitas dicas pra fazer sabático, gente. Assim, a Dani tem conhecimento infinito e ela tá super no momento, assim, de compartilhar. Então, assim, quem quiser, aproveita. Como é que te acha no Instagram, nas redes sociais? Sim, vamos lá. Depois que eu voltei, eu resolvi criar meu blog pra compartilhar muita dica de viagem, porque eu acho que quando você tem algum conhecimento, é um desserviço pra sociedade você não compartilhar isso com as pessoas. E o meu intuito é que mais pessoas saibam que é possível dar a volta ao mundo sozinha, com pouco dinheiro, fazer o seu sabático, seguir seus sonhos e levar essa informação para o maior número de pessoas. Então eu tenho 2 projetos hoje. Um é meu blog, onde você encontra os artigos mesmo, né, lido para ler, que chama uponatravel.com. E recentemente lancei agora um novo projeto que chama Sabático na Prática, que é justamente para falar só sobre sabático e volta ao mundo, viagem de longo prazo. A maioria do conteúdo é em vídeo, é no Instagram mesmo, @sabático na prática. Legal. E o Pão na Travel, a maioria do conteúdo é por escrito e de fotografia também. Que legal. Foi uma das coisas que eu descobri no caminho que eu gosto muito de fazer, cozinhar e fotografar. E antes eu não sabia disso. Que legal. Gente, então anota aí, Up on a Travel e também sabático na prática. Exatamente. Tudo isso que a gente falou aqui mais superficialmente, né? A gente não consegue aprofundar tudo em um vídeo só, mas tudo isso a Dani vai esmiuçar realmente pra vocês. E mandem dúvidas, mandem sugestões, sigam ela, que com certeza vai agregar muito se você tá planejando o seu sabático. Dani, obrigada pela participação. Eu que agradeço. De verdade. Eu tô super aberta a tirar dúvidas e criar essa comunidade de viajantes, né? Então,
realmente, quem tiver interesse e quiser acompanhar, sejam mais que bem-vindos. Que legal. E obrigada pelo convite. Obrigada, Dani. Gente, continue acompanhando o canal e até o próximo vídeo.